Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática, tá ok? Eu gostaria de oferecer essa aula para a Rafaela, tá? Já que ela tinha solicitado, então essa aula vai para você, Rafaela de BH, tá ok? Então pessoal, hoje a gente vai falar de polinômios, só que antes de iniciar a nossa aula, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para acompanhar todas as nossas aulas, certo? Polinômios, o que seria polinômios? Não é? A gente fica com essa interrogaçãozinha na cabeça, mas é bem simples, pessoal. Às vezes a gente se assusta com o tema, mas vejam comigo até o fim que vocês vão ver que é bem simples esse assunto. Aqui eu coloquei, tá, um exemplo do que seria um polinômio. Então, de uma forma resumida, polinômios são expressões algébricas, tá ok? São expressões algébricas. Só que, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre ele, vamos começar com o que seria um monômio. Turma, um monômio é uma expressão algébrica composta por um único termo. Então, quando a gente fala de expressão algébrica, pessoal, quer dizer que é uma operação que envolve números e letras, tá? Então, isso que é uma expressão algébrica. Quem tem dúvida, acompanha a nossa aula anterior sobre expressões algébricas que já está no nosso canal. Então, vamos lá. Quando a gente fala de monômio, são expressões que têm só um termo, um único termo. Aqui eu coloquei exemplos, 4 exemplos do que seria um monômio. Então, aqui eu tenho 3x. Esse é um monômio. Mas vamos entender o seguinte, o número a gente chama de coeficiente e a letra, pessoal, a gente chama de variável ou também parte literal, certo? Então, as letras são a variável ou parte literal e os números que estão na frente são os coeficientes. Tranquilo? Aqui, pessoal, a gente tem o binômio. Tá? Então, temos o monômio, agora também o binômio. O que seria binômio? Pessoal, binômio também são expressões algébricas, compostas por dois monômios. Então, se a gente olhar aqui essa expressão algébrica, aqui é um monômio, aqui é outro monômio, que estão sendo somados, certo? Então, juntos eles formam um binômio, dois termos juntos. Aqui eu coloquei outro exemplo, 2y é um monômio e o 10 aqui é outro monômio. Juntos, tá? Nessa adição, eles formam um binômio. Então, binômio, dois termos, monômio, apenas um termo. Temos o próximo, que é o trinômio, ou seja, 3, tá bom? 3 termos juntos em uma mesma expressão algébrica. Então, aqui eu coloquei um exemplo. 3x ao quadrado é um monômio. 4x é outro monômio. E o 9 também é outro monômio. Aqui estão sendo somados. E os 3 juntos formam esse trinômio. Tranquilo? Agora vem o detalhe. Passou de 3 termos juntos, aí a gente começa a chamar de polinômios, certo? Então está aqui, voltando para o nosso exemplo inicial, pessoal. Um termo, 2 termos, 3, 4 termos. Ou seja, tenho 4 termos, aqui esse exemplo é um polinômio. Então, passou de 3 termos, aí a gente chama todos de polinômios. Se fosse uma expressão com mais termos, vamos lá, acrescentar aqui o 3x, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 termos. 5 termos, como é que a gente chama? Polinômios também. Se fosse 6 termos, polinômios também. Tranquilo? Então, de uma forma bem simples, polinômios quer dizer o quê? Vários monômios juntos. Resumindo, certo? Aqui, pessoal, a gente vai entrar nas nossas regrinhas, tá? Então, analise, a gente mata a charada rapidinho.
adição de polinômios. O que seria adicionar? Não é? A gente sabe que adicionar quer dizer somar. Só que o que é que a gente soma quando a gente pega dois polinômios? Né? A gente pega o seguinte, pessoal, ó, analisa aqui esse primeiro termo desse polinômio. Tá? Então aqui entre parênteses eu tenho um polinômio, aqui eu tenho outro, e a gente vai somar os dois. Então o que é que a gente soma na verdade? A gente vai somar os monômios que tiverem a parte literal exatamente igual, tá? Então, aqui, ó, a elevado a 5, certo? Eu só posso somar esse a elevado a 5 com outro termo que também seja em função de a elevado a 5. Tranquilo? Então, analisa aqui, nesse outro, ó, nós temos esse aqui, ó, que é exatamente igual a ele. Ou seja, a parte literal é a mesma, ó, a elevado a 5. Então, esse termo eu posso somar com esse, certo? Aí vem um detalhe. Pessoal, aqui na frente não está aparecendo o coeficiente, né? Ou seja, um número. Sempre que você olha lá na sua expressão algébrica e ele não mostra o número na frente, quer dizer que aqui na frente, ó, ele tem o 1. Certo? Então, o 1 é o coeficiente aí desse monômio que está aparecendo, desse a elevado a 5. Então, tem 1 aqui na frente. 1 somado com 5, ó, que dá 6. Certo? Então, a gente só soma os coeficientes. A parte literal, que é o a elevado a 5, a gente vai e repete. Aí, vamos para o próximo termo, ó. 3a elevado a 3. Eu só posso somar com um que tenha a parte literal exatamente igual. Então, ó, a elevado a 3. Analisa aqui, ó. A elevado a 3. Então, eu posso somar esse 3 com esse 2. 3 mais 2, 5, ó. Então, ó, mais 5, tá? Repete o sinal positivo. 5 o quê? A elevado a 3. Então, lembrando que a gente só soma os coeficientes. A parte literal a gente vai lá e repete ela, conserva ela. Tranquilo? Dando continuidade, pessoal, aí vem o próximo detalhe nesse exemplo. Analisa esse termo aqui, ó, 2b elevado a 2. 2b ao quadrado. Se a gente for comparar com o outro polinômio, a gente não tem termo que que tenha a parte literal idêntica à dele. Então, não tem. Quer dizer o quê? Esse termo está sobrando e esse termo aqui também está sobrando. Não são iguais. O que é que a gente faz agora? Simplesmente a gente vai lá e repete tudo na nossa resposta. Ó, 2b ao quadrado, repetiu. E aqui, ó, mais 2c, a gente também repete. Tranquilo? Então, esse seria o resultado dessa adição entre esses dois polinômios, certo? E para finalizar, nós temos aqui a subtração de polinômios, pessoal. Subtrair. Aqui nós temos um polinômio que vai ser subtraído desse outro polinômio. Tranquilo? O detalhe principal é o seguinte, pessoal. Quando a gente for subtrair esse polinômio desse, primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que fazer um jogo de sinal desse sinal aqui negativo com cada um dos sinais que estão sendo apresentados dentro desse segundo parênteses. Então a gente vai e faz um jogo de sinais dele. Aí vocês podem perguntar, e esse daqui, professor? A gente vai mexer nele? Não, vai e repete tudo, ó, que está dentro. E daí aqui a gente já faz o jogo de sinais, ó. Aqui não aparece nada, é positivo. Menos com mais, menos 6x elevado a 3, ó. Menos com mais, menos 2x ao quadrado. Está aqui também. Menos com mais, menos x. E o último termo, menos com menos,
que dá mais 4. Tá ok? Então, resumindo aqui, pessoal, o que é que a gente fez? Olha aqui como a gente mata a charada rapidinho. Ó. Quando a gente vai fazer o jogo de sinais, tá? A gente nada mais, nada menos estará fazendo do que o oposto de um número. Então, qual é o oposto de um número positivo? É o mesmo número, só que negativo. Então, um exemplo. Qual é o oposto de 8? Menos 8. Qual é o oposto de menos 15? 15. Tá bom? Então, é o mesmo valor numérico, só que com o sinal contrário. Tá bom? Então, o oposto do positivo é o negativo. Então, foi isso que a gente fez, ó. Quando a gente fez o jogo de sinais, na verdade a gente fez o oposto de cada um dos termos desse polinômio. Só inverter o sinal de cada um dos termos. E agora, turma, a regra é a mesma regra que a adição. Então, a gente só pode somar ou subtrair termos que estiverem com a mesma parte literal. Tranquilo? Se não tiver a mesma parte literal, a gente não pode mexer nele. Então, acompanha aqui, ó. 12x elevado a 3. Analisando toda a nossa operação aqui, analise que, semelhante a esse, nós temos esse outro, ó, menos 6x elevado a 3. E daí a gente pode subtrair, ó, 12 menos 6 dá 6x elevado a 3. Aí a gente passa para o próximo, ó, x ao quadrado. Tem alguém semelhante a esse 7x ao quadrado? Vamos lá, analisando, olha ele aqui aparecendo, ó, negativo, tá bom? Analisa aqui o sinal negativo. Então, a gente vai subtrair, ó, 7 menos 2, que dá 5 positivo. Então, a gente vai ficar com 5, e a parte literal é essa, ó, x ao quadrado, 5x elevado a 2. Aí a gente passa para o próximo termo aqui, ó. Aqui eu tenho 20. E aqui, ó, eu tenho menos x mais 4. Pessoal, só por questão de estética, tá bom? Por questão de organização num polinômio, o termo que a gente vai colocar primeiro é esse menos x, ó. Não temos nenhum igual a ele. Aí a gente vai, pega ele e copia aqui embaixo, ó, menos x. Agora sim, para finalizar, ó, a gente tem o 20 positivo e tem aqui no finalzinho mais 4. Então, ó, 20 mais 4. A gente vai ficar com mais 24. Tranquilo? Então, viram como é simples, certo, pessoal? É só seguir a regrinha com calma, muita atenção, que vocês vão acertar, tá bom? Então, para finalizar, aqui, ó, é o nosso resultado final da subtração entre esse polinômio e esse outro, certo? Então, se você gostou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para poder acompanhar todas as aulas que a gente for postando, certo? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.